Boa noite, você, querido amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã. Você que é simpatizante do nosso trabalho, um departamento evangelístico que traz por título Cristo Livre. Esse título ele tem uma importância muito grande, eu já vou lhe explicar o porquê. Quero desejar boas-vindas a todos que vão ingressar na nossa live para assistir esta mensagem de agora em diante e dizer que até as 9h30 nós vamos aí então com Michael Smith, louvor espanhol, e já vou cumprimentando aí o tio Clair, o Alex Macedo, que é meu genro, a minha querida prima Jaira Pires, lá de São Leopoldo. Deus a abençoe muito. Vocês, querida família que Deus me deu, família Silva, família Godoy, vocês são uma alegria na minha vida. Vocês são um gozo muito grande que Deus me deu no coração de ter vocês como membros da minha família. Aliás, me dar o privilégio de fazer parte da família de vocês. É um pouquinho diferente e tem um sabor um pouquinho melhor, não é mesmo? Então, a minha grata satisfação de estar com você. E nós vamos então aí até as 9h30 com louvores do Michael Smith. E logo após então nós estaremos às 9h30 trazendo a palavra de Deus. Vamos dar a continuidade do assunto que a gente não concluiu semana passada. Nós estamos falando sobre a palavra vigilância, a importância da vigilância, e nós entramos no assunto a respeito das armaduras espirituais que nós precisamos ter. Então, uma alegria muito grande de estar com vocês aqui. A nossa querida irmã Lucrécia, lá da cidade de Veracruz, meu querido amigo, irmão, Mauro e a sua nobre esposa Marta, e também a minha querida filha, eu chamo de filha, mas não estou achando que ela me considere muito como pai, porque se ausenta, se afasta, se distancia, não aparece, depois de um tempo vem aí animada, e eu me animo também, fico alegre. A minha querida Karine Bombach, lá da cidade de Estrela, né? Colinas, mas acho que está morando no Costão. A Andresa Brandalize está conosco também, Deus lhe abençoe muito. Meu querido cunhado Alceu da Silva, de Boqueirão. Parece que a família Silva, a família Godoy está se movimentando aí, né? O tio Clair, o tio Cláudio, a tia Clara, a Jaira, os demais aí, estão mais de meses, né? Sequente, diariamente aí, assistindo às nossas lives, juntos estamos aprendendo, juntos estamos desfrutando dessa alegria. É muito bom ter você aí. Então nós vamos lá até as 9h30, vamos ficar então com Michael Smith, e depois então às 9h30 nós estaremos respondendo uma pergunta. Nos foi feita uma pergunta muito interessante. Esses dias eu fiz um comentário. Gilceu Dornelles, meu antigo patrão, antigo não, vamos dizer aí de 8 anos atrás, meu querido amigo Gilceu Dornelles, lá de Porto Alegre, e a sua muito digna esposa aí. Deus abençoe você, viu, Gilceu? Vamos então até as 9h30 curtindo, vamos curtir aí Michael Smith até as 9h30. De vez em quando eu vou dar uma trocada aqui. E então, 9h30, nós vamos então responder uma pergunta que nos foi feita. Esses dias eu deixei uma resposta que acabou provocando outra pergunta e as pessoas então ficaram interessadas. Eu vou respondê-la com base bíblica, é claro. Também a nossa querida Ana Paula de Almeida. Deus lhe abençoe. Um abraço a você e a todos os demais que vão ingressar então na nossa live aí. Um abraço a todos. Vamos lá então.
Eu deixo o meu convite carinhoso para você. Não saia daí. Não saia daí. É muito bom você ter um tempo, ontem nós falamos sobre isso, né? Ter um tempo para dar crédito à palavra de Deus. Não adianta nós querer procurar Deus só quando o calo aperta ou quando a pua aperta, não. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos dar crédito à voz de Deus. O que você sentiria se a sua esposa não parasse para lhe ouvir? O que você se sentiria se o seu esposo não parasse para lhe ouvir? Da mesma forma, Deus sente quando nós não paramos para ouvi-lo. Vamos ouvir Evan Greft, Paula Prieto, Dulce Paz. Este é um louvor em espanhol também, meus queridos irmãos que conheci na Argentina, viu? Vamos ouvi-los eles? Então, Deus abençoe cada um de vocês, vamos lá. Samuel Vaz entrou aí. Evan Greft e Paula Prieto, Quão Dulce Paz. Isso é um louvor espanhol. Sandro Schipper, Deus te abençoe, querido. Sinta-se bem, que bom ter você conosco aí. Ouvimos aí então Evan Greft, Paula Prieto, Quão Dulce Paz. Vamos então com Um Coração, com Fiat Living e Jesus Cristo, versão bem acústica esta, tá vendo?
Temos aí a presença da Vanícia Vitória Camila da Silva. Querido pastor Wagner e a sua esposa Nina, lá de Arroio do Tigre. Convidamos você a ficar aí conosco até as 9h30. Até as 10h30. 9h30 nós paramos com louvor. Vamos responder uma pergunta e após entraremos na palavra de Deus. Também temos a presença do querido esposo Alexandre Martini Roube, da nossa prima Jaira Pires, lá de São Leopoldo. Deus abençoe. Muito bom ter você conosco. Também a presença da Gisela Giovanni e da Márcia Regina, sogra da minha filha. E a Shelly chegou meio atrasada, mas achou aí. Deus abençoe, Shelly. Um abração. Ficamos preocupados com você no sábado à noite, viu? Muito bom saber que você está bem. Vamos com Graça Sublime. Cantada por Con a Necessidade de Deus. Yo soy grato ter ustedes todo acá, escuchando alabanza y luego después la palabra de Dios. Dios bendiga a todos.
Escuchamos acá agora a Gracia Sublime. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Vamos com Manu Paiva. Algumas das melhores de Manu Paiva. Vamos lá então? Deus abençoe você que chegou, você que vai chegar e você que está compartilhando,
Você que vai compartilhar, que está marcando, Deus abençoe a todos vocês. Bem na minha vez de viver aquilo tudo que eu sonhei. Bem na hora Entrou aí então a Alessandra Maciel de Porto Alegre. chegada para conquistar. Bem na minha vez, só Deus sabe quantas vezes eu busquei. Mas fui Jurama Moraes Pinto de Viamão. aquilo que eu achava que era para mim. Perguntei para Deus, porque o Senhor não quer me ouvir. Me frustrei, eu chorei, pensei até em desistir. Mas quando eu calo, Ele me fala pra eu prosseguir. Se desanima, Ele me diz, filho, estou aqui. Vai chegar a sua vez, não te esqueci. Pode confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado pra você, a sua imaginação não consegue rever. Ore outra vez, busque outra vez, tente só mais uma vez. Helena Silva, Veracruz. Minha colega de aula no tempo de juventude, de adolescência. Bem na minha vez de viver aquilo tudo que eu sonhei. Bem na hora que eu estava prestes a chegar, na linha de chegada para conquistar. Bem na minha vez, só Deus sabe quantas vezes eu busquei. Mas fui outra pessoa a conquistar o que eu pedi, aquilo que eu achava que era para mim. Perguntei para Deus, porque o Senhor não quer me ouvir. Me frustrei, eu chorei, pensei até em desistir. Mas quando eu calo, Ele me fala pra eu prosseguir. Se desanima, Ele me diz, filho, estou aqui. Vai chegar a sua vez, não te Está esqueci. conectado na live aí também o Frisnel, que é a Oitiano, compadre do tio Clair. Deus abençoe ele, viu? Cacilda da Silva. Deus te abençoe. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, pois sei que é o melhor pra mim. Edson e Vânia Wagner Sem entender, também acabaram de entrar aí. Eu Deus, deixo o convite para vocês. não consigo entender. Fique aí até as 10h30, se puder, se não puder, salve a live, assista mais tarde. Nós estamos numa sessão de estudo da Palavra de Deus e hoje estamos falando sobre as armaduras espirituais. Que tem que ser tão difícil pra Falamos sobre a vigilância semana passada, difícil só pra mim. demos uma explicação profunda sobre a importância da vigilância Teus e entramos no assunto das armaduras. Hoje nós vamos então falar sobre a primeira delas. que o meu, tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que Luiz Gonçalves, Veracruz, Deus lhe abençoe. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no céu. Vamos escutar uma da Gabriela Rocha, então, faltando 5 minutos para 9h30. Estaremos ingressando, então, na Palavra de Deus daqui a 5 minutos. Lugar Secreto, Gabriela Rocha. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti.
sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar meu coração, ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, ao teu altar. Quero ouvir o som do céu. E assim nós vamos encerrando a parte do louvor. Vamos então passar para o assunto da palavra de Deus. Agradeço então desde já a presença de cada um de vocês aí, que quem sabe até algum afazer particular você deixou de lado para poder estar aqui, né? É muito importante quando a gente dá prioridade, valor, importância para esses momentos que são especiais. Não porque é eu que estou falando, mas porque tirar um tempo para ouvir a palavra de Deus é algo que tem um valor incalculável, né? É um valor imenso, é um valor sublime, é um valor incalculável,
É um amor que a gente não consegue dimensionar o tamanho do amor de Deus com a gente. Então, isso é muito importante quando a gente valoriza essas oportunidades que tem. Isso é a mesma coisa que você ser convidado para uma festa de alguém muito especial para você e você cancela muitos compromissos para poder estar naquele evento. Então, isso é muito importante quando a gente seleciona a nossa programação e dentro dessa programação nós demos uma prioridade para nós ouvirmos a palavra de Deus. Pois bem, esses dias me foi feita uma pergunta e eu dei uma pincelada no assunto dentro de uma outra resposta, mas a pessoa que me fez a pergunta me insistiu novamente com a mesma pergunta e disse que gostaria que eu respondesse. Se eu tivesse base bíblica para dar resposta, que eu deveria de responder. E eu vou responder então. Eu não sei se vocês lembram que dentro da pergunta que me foi feita a respeito se aqueles que decidiam optar por servir a Deus de acordo como manda as Escrituras, como ensina as Escrituras, a pergunta me foi feita se um cristão podia estar presente em uma festa que não era organizada por uma instituição cristã. Aí a pessoa deixou bem clara a pergunta, tipo festa, casamentos de pessoas não cristãs, evento chamado Primeira Comunhão, chamado Crisma, batismo de criança. E eu expliquei biblicamente, com base na Bíblia Sagrada, que não existe restrição para nós não estar nesses lugares. Porque o fato de estar não significa concordar com a atitude, por mais que ela não seja, por mais que a confirmação, a primeira comunhão, a crisma, o batismo infantil, por mais que não seja uma orientação sagrada, não significa que eu não possa estar lá. Claro que eu posso. Porque se a pessoa me convidou, é porque a pessoa gosta de mim e tem um apreço por mim, agora eu não vou ignorá-lo por causa disso. Então o fato de estar não significa compactuar, concordar, certo? E aí eu falei a respeito de algum comportamento que a gente tomaria ao estar lá, e a pessoa me insistiu na pergunta, dizendo, mas lá eles bebem, alguns até exageram na bebida, e nós como cristãos não podemos beber. Como é que nós vamos ir lá? Eu disse, é preciso interpretar a palavra poder e a palavra não dever. Poder e dever tem uma diferença muito grande entre uma e outra. Eu disse, quem disse que eu não posso beber? Onde é que está na Bíblia que eu não posso beber? A Bíblia diz que eu não devo de me embriagar. Por exemplo, o vinho é uma bebida medicinal. Claro que tudo o que é demais faz mal. Até a comida, se você comer, faz mal. Comer demais faz mal. Botar sal demais faz mal. Botar muito açúcar no café faz mal. Botar muita gordura na comida faz mal. Tudo faz mal.
Agora, não tenho base bíblica para dizer para alguém, tu não pode beber. Há um tempo atrás, antigamente, quando a gente inicia a caminhada cristã, a gente não tinha aquele interesse de querer se aprofundar em conhecimento sagrado, buscar informações bíblicas através de um estudo, de uma escola teológica. A gente acreditava em tudo que dizia. Então houve muita... Eu lembro da minha infância que foi muito ensinado que a televisão era um aparelho do diabo. Mas isso foi trazido por ensinadores que eles aprenderam assim e não tinham noção disso. E de tanto dizer que era do diabo, o inimigo tirou proveito e começou a inserir muitas programações que, em vez delas edificarem a família, ela destrói a família. Sendo que lá atrás os cristãos poderiam ter tirado proveito, comprado um tempo da programação, 1 hora, 2 horas, para poder trazer ensinamentos da palavra de Deus. Eu acredito que nem se eles fossem querer comprar, acho que não iriam ganhar, não iriam vender. Para eles se vendesse, ia ser muito caro para a pessoa não ter condições de comprar. Porque as pessoas iam entender que o que eles iam falar na televisão lá era não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. É limitar a liberdade da pessoa, é estipular um limite para a liberdade da pessoa. Deus, ele é um ser muito amoroso, um ser muito bondoso, que ele nos dá o direito de fazer nossas escolhas, mas também nos dá o compromisso de fazermos as avaliações antes. O que faz bem, o que não faz bem. Por exemplo, tem pessoas com quem a gente vai sentar, tem tipo de assunto que não dá para conversar, porque aquela pessoa é tão radical na sua forma de pensar que vai virar uma discussão, então a gente não vai abordar aquele assunto. Entende? Então isso é muito delicado, mas nós temos liberdade sim como cristão de poder fazer tudo, porém nós temos o compromisso de avaliar o que faz bem e o que não faz bem. Nós não vamos a uma festa encher a cara porque não faz bem. Qual vai ser a moral que eu vou ter depois para falar da palavra de Deus se eu vou estar trançando as pernas por aí? Entende? Então, temos que ter muito cuidado, mas nós temos liberdade sim. Inclusive, medicinalmente está comprovado que o vinho é remédio. Muitos dizem, né? Muitos dizem que a água que Jesus transformou em vinho era suco e não era vinho. Tá, mas se era água, se não era vinho e era suco, por que Paulo disse não se embriaga? É porque embriagava, porque suco não embriaga. O suco pode te dar uma moleza, um desânimo, porque é a polpa do suco, não está fermentado, né? Então, se Paulo disse não vos embriagueis, é porque era vinho. Certo? Pois bem, a pergunta foi essa: o cristão pode beber? Eu disse, pode. O cristão pode beber. Mas existe um ensino para isso. Existe um limite, existe um lugar, existe com quem e existe não deve. Por exemplo, uma pessoa que foi alcoólatra. Se ela foi liberta do alcoolismo, ela não deve nem se aproximar de quem toma, porque ali é o fraco dela, é a fraqueza dela. Não vai ter domínio. Por isso que Paulo diz todas as coisas eu posso, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhum.
Então é preciso ter muito cuidado. Se a pessoa foi liberta de tal coisa, evita se aproximar disso. Procure aplicar a distância. Há poucos dias agora, uma pessoa caiu da graça, faz 1 ano e pouco, caiu da graça porque foi evangelizar em um terreno perigoso. Acabou entendendo que um pouquinho não faz mal, quando viu, já estava mal. E não conseguiu se erguer mais. Então, eu ensino sobre os cuidados da liberdade. Afinal, se a Bíblia diz que Jesus veio para nos libertar, ele veio também para nos libertar não só da escravidão, como também para nos libertar da condição da proibição ou ter o senso do domínio próprio. Entende? Por exemplo, a pessoa foi liberto da cadeia. Para que tu vai voltar para a cadeia se tu foi liberto da cadeia? Para que tu vai criar uma forma de chegar dentro da cadeia de novo? Então, tudo tem que ter um cuidado, tudo tem que ter uma cautela, uma certa prudência. Jesus disse, orai e vigiai e orai, para que não caiais em tentação. Ou seja, nós vamos ser tentados, mas nós precisamos ter o cuidado para não ceder à tentação. Então, quanto mais distante da possibilidade da tentação ter o domínio, melhor. Melhor. Ontem eu conversava com um senhor no WhatsApp. Ele disse assim para mim, como é que o senhor entende aquela palavra que Jesus disse quando um te bater de um lado da face e você oferece o outro lado? Jesus não estava criando uma polêmica ali? Eu disse não. Jesus estava te dando uma lição. Jesus está nos dando uma lição para que você perceba quando a coisa está pendendo para o lado em que você corre o risco de ser ofendido ou agredido. Porque a agressão é consequência da ofensa. Então o que Jesus está dizendo? Então para que não seja necessário você dar o outro lado da face, evite tomar o primeiro. Então se ausenta da complicação, se afasta do problema, se distancia do perigo. O salmista disse, um abismo puxa outro abismo. Ou seja, uma situação errada provoca a segunda situação errada. E a segunda provoca a terceira. Sempre um erro é maior que o outro. A pessoa nunca vai cometer um erro do mesmo tamanho cometido anteriormente. Sempre ele vai se agravando cada vez mais. O assaltante de banco, ele não começou como assaltante de banco. Ele começou furtando 10, 15, 20 reais de alguém. E foi indo. Quando vê, pouca coisa não resolve. Você já percebeu que o assaltante de banco, ele rouba muito dinheiro, mas ele quer mais dinheiro, ele não para de roubar. Ele rouba uma quantidade suficiente para comprar uma casa, comprar um carro, mobiliar sua casa. Em vez de ele ir para o trabalho, ele não vai. Por quê? Porque a missão do inimigo é levar a pessoa à prática de coisas piores. Por que isso? Porque a pessoa está cega espiritualmente, ela não tem noção. O senso do perigo foi perdido. Assim é problema dentro de casa. Problema mal resolvido dentro de casa vai gerar um problema maior dentro de casa. Problemas de relacionamento,
Se não for resolvido aquele problema, se for deixar, passou, não tem mais problema, está tudo resolvido. Olha, se não resolver, ele vai dar outro problema maior. Então eu entendo, acho eu que deixei bem claro agora essa questão do cuidado que nós temos que ter com relação ao perigo. Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Tenho liberdade para fazer qualquer coisa, mas não é todas as coisas que vai me satisfazer. Não é todas as coisas que vão me deixar na condição de que Cristo permanece em mim. Existem situações em que eu vou provocar a ausência de Deus, a ausência do Espírito Santo na minha vida. Então nós precisamos ter este cuidado. Muito cuidado. Certo? Pois bem, nós falamos sobre a vigilância semana passada, né? De segunda a sexta-feira, com exceção a sexta, que eu não estava muito bem, então eu acabei não fazendo a live de sexta-feira. Então eu fiz somente no sábado. Então nós vamos dar sequência falando sobre a vigilância, os cuidados que nós precisamos ter. E agora nós chegamos então no assunto que nós vamos falar sobre as armaduras de Deus. E falando das armaduras de Deus, nós vamos entrar na primeira parte. Nós falamos semana passada, aliás, nós falamos acho que foi quinta que eu não fiz o estudo, e na sexta eu fiz, né? Então na sexta nós falamos então ainda sobre Efésios capítulo 6, no versículo 1, quando a Bíblia diz: no demais, irmãos, vocês se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Fortaleçam-se no Senhor e também na força do seu poder. E aí eu usei aquele exemplo, aquela ilustração de você ir à academia e usar os equipamentos da academia. Não resolve eu estar na academia e não fazer os exercícios na academia, desenvolver a minha musculatura, desenvolver a minha estatura, desenvolver o meu corpo, entende? A minha musculação, eu preciso disso. Então não adianta eu estar com Deus e não me fortalecer em Deus. E para mim me fortalecer em Deus, a única forma que tem é eu me beneficiar da palavra de Deus para que eu seja fortalecido. Porque o que me fortalece a vida no aspecto espiritual é a palavra de Deus. Então, o que me fortalece no aspecto natural é a alimentação. Uma alimentação equilibrada. Nós gaúchos, os gaúchos aí principalmente os barrigudos, né? Tem esse problema de se descuidar na alimentação. Ele enquanto não tiver se sentindo empapuçado, às vezes parece que ele não para, né? É como que diz o ditado, ele come pelos olhos. Então brincadeiras à parte, mas não deixa de ser uma realidade. Nós precisamos nos alimentar de forma equilibrada. Todo restaurante que ele serve alimentação, ele precisa, por lei, ter uma nutricionista que dá o equilíbrio do cardápio, para que quando o cliente chega, ele tenha ali, diante do buffet, uma alimentação equilibrada, o carboidrato, o zinco, o ferro, a fibra, e assim por diante, né? Então ele vai ter ali a batata, o arroz, o feijão, a carne, a salada verde, entende? Então ele precisa se alimentar de forma adequada para que a sua saúde seja uma saúde plena,
a sua saúde seja uma saúde bem desenvolvida, muito bem cuidada, para que ele não venha sofrer mais tarde de algumas consequências na sua saúde em razão da alimentação mal ingerida. A palavra de Deus, ela é a mesma coisa. Eu tenho que me cuidar que ao fazer uso da palavra de Deus, da busca do conhecimento da palavra de Deus, eu tenho que buscar o conhecimento de uma forma equilibrada também. Eu tenho que buscar aprendizado que me leva a ter cuidado com os meus olhos, me leva a ter cuidado, aliás, com a minha visão, me leva a ter cuidado com a minha audição, me leva a ter cuidado com o meu linguajar, com o meu comportamento, a minha postura, me cuidar aonde eu ando. Então a palavra de Deus, ela me traz, ela me enriquece com estes ensinamentos preciosos. Eu digo que a Bíblia Sagrada, ela é a bula que me dá orientação de como ingerir a medicação. Pesologia, idade. Então ela vai me dar essa orientação. Ela vai me ensinar também sobre os efeitos colaterais. Ela vai me ensinar sobre os benefícios dessa medicação, os cuidados que eu tenho que ter, o tempo em tempo que eu tenho que tomar. Entende? A palavra de Deus é a bula. Também a palavra de Deus é uma bússola que não me deixa eu me perder nesse mundo de treva. Quem serviu o quartel, eu não servi, era um sonho que eu tinha e não pude servir. Eu tenho uma platina na perna, mas eu sempre sonhei em servir o quartel. Era um desejo muito grande que eu tinha de seguir carreira no quartel. Então não pude, mas eu estou num exército em que a Bíblia chama de exército espirituais. Somos soldados de Cristo. Então a bússola, ela serve para que o soldado não se perca no campo de batalha. Na verdade, a Bíblia Sagrada, ela nos dá o rumo, o norte, a orientação, para nós não nos perdermos neste mundo corrompido pelo orgulho, pela inveja, pela vaidade, pela ira, pelos ciúmes, pela raiva, pela facção, pela contenda, pelo ódio, entende? Então, a palavra de Deus, ela traz para nós esses ensinamentos que nos dão a condição de nos cuidar. Porque o inimigo das nossas almas, chamado, eu sei que muitos não gostam que a gente diz, mas infelizmente a Bíblia fala sobre ele, o inimigo das nossas almas, chamado Satanás, chamado Diabo, ele não dorme. Ele 24 horas por dia, ele fica nos observando. Eu como marido, como homem, como pai, eu tenho meus momentos em que eu sou atacado pelo inimigo e os propósitos dos ataques são de me levar ao nocaute, me levar ao fracasso, me levar à desgraça, me levar ao declínio espiritual. Se Jesus passou por essa etapa da vida, quem somos nós para dizer que somos autossuficientes para vencer sozinhos? No livro de Hebreus, no capítulo 9, a Bíblia diz que Jesus foi em tudo foi tentado. Em tudo. Mas ele em nada pecou. Em nada pecou. Então, uma das áreas mais atacadas hoje pelo inimigo, não vou dizer mais atacada, mas onde ele tem mais sucesso é nas famílias. Ele consegue fazer com que a pessoa, pela falta de instrução, de ensinamento, ela acaba caindo, desvaindo da graça, desanimando da fé e fazendo alguns fiascos, alguns escândalos, que muitas vezes vêm ferir até mesmo aqueles que têm procurado levar a palavra de uma maneira correta. Ferir de que maneira? Porque quando ele vai falar
do evangelho para alguém, aquela pessoa que está lhe ouvindo, por conhecer o mau exemplo, o mau comportamento daquele que, entre aspas, se diz cristão, ele vai jogar na sua cara, se é para ser cristão que nem vocês, aí joga tudo num saco só, chacoalha, diz que todo mundo é igual. Então isso é um problema muito sério. Então por isso que a Bíblia diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E Paulo segue, e revesti-vos de toda a armadura de Deus para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Revesti-vos é uma vestimenta sobre outra vestimenta. Ou seja, a preocupação nossa é que acima dessa vestimenta que cobre a nossa nudez, deve de ter uma vestimenta espiritual que cobre a nossa vida espiritual, o nosso pudor, a nossa reputação, a nossa condição de filho de cristãos, filhos de Deus. Não digo crente, como já sempre disse, que a palavra crente para mim ela é muito pobre. Porque a palavra crente ela vem de origem de alguém que crê em alguma coisa. E eu digo que até o ateu é tão crente que ele consegue crer na inexistência de Deus. Então eu gosto da palavra cristão, que vem de um original grego que quer dizer parecido com Cristo. E aí eu cito esse exemplo de Judas, quando ele foi negociar Jesus com os principais, eles perguntaram, mas como é que nós vamos te dar as 30 moedas de prata para que você nos entregue ele? Faça esse câmbio, essa intermediação, mas nós precisamos saber quem é ele, porque lá tem 11, tem 12, eram 13 com Judas, né? 12 discípulos, mas Jesus 13. Então Judas estava ali entre os 12 que estão lá, como é que vamos saber? Ele disse, é aquele que eu beijar. Por que ele precisava beijar? Porque eram tudo parecido. Então, ser cristão é ser parecido com Cristo. É seguir o modelo de vida deixada por Jesus. Paulo tinha essa condição e ensinou que nós fizéssemos o mesmo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo teve os momentos de fraqueza dele? Teve. Mas ficou as qualidades de Paulo, o exemplo de Paulo se sobressaía de tal forma que as fraquezas de Paulo não aparecem. Mas ele disse que ele orou a Deus a respeito de um espinho que ele tinha na carne por 3 vezes, pedindo que Deus o tirasse, que para mim, no meu ponto de vista, há uma grande discussão sobre de alguns mestres em conhecimento do grego, do hebraico e tantas outras coisas. Então eu fico discutindo, eu não vou entrar no mérito da discussão, mas eu fico com essa minha interpretação, que se ele está dizendo que o Senhor disse para ele que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, então dá a entender ali claramente, nitidamente, que era uma fraqueza que Paulo tinha e lhe incomodava muito. Ele incomodava muito, esse espinho na carne, lhe espetava, lhe judiava. É como se um homem cristão está trabalhando em um serviço e junto do seu serviço tem uma senhora e esse irmão tem uma esposa fiel, leal, uma esposa pura, uma esposa correta, uma esposa sincera. E lá no seu trabalho, a sua colega, a sua forma dela tratar ele, a educação, o jeito dela se vestir, a forma meiga de se portar, lhe incomodava. Lhe incomoda. Então isso é uma fraqueza, sabe? É uma coisa que me incomoda, essa tentação me incomoda. Mas manter a sua condição de homem sincero, homem de Deus, homem temente,
faz com que ele supere este obstáculo. Ali nesse momento o poder de Deus se aperfeiçoa na vida dele, para ele superar esse incômodo, esse atrapalho, essa investida do inimigo de levar ele a se sentir incomodado com isso. Então, Paulo diz que nós devemos estar revestidos das armaduras espirituais. Para quê? Para que não é para nós atacarmos o inimigo, mas é para nós estar firmes contra as suas investidas, contra as suas armadilhas. Porque quando nós vivemos uma vida de contato diário com Deus, temor a Deus, nós somos atacados pelo inimigo, mas os seus dardos, as suas flechas, elas não conseguem ter sucesso contra a nossa vida. Nós vamos falar amanhã ou depois da manhã sobre o capacete da salvação, que é o que nos dá a condição de proteger a nossa mente desses dardos inflamados do maligno. Então nós precisamos estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Escute o que eu vou lhe dizer. O inimigo, ele conhece a fraqueza de cada um de nós. Mas o objetivo dele não é atacar a nossa fraqueza. É atacar o nosso ponto forte. A fraqueza ele quer usar como porta de entrada na nossa vida. Mas o alvo dele é o nosso ponto forte. Então, quando a pessoa é uma pessoa dedicada a servir a Deus com temor, ele quer atacar esse senso de temor da pessoa, mas ele quer atacar pelo lado fraco. Se a pessoa tem aquela sinceridade de tratar as coisas de Deus com respeito, ele quer atacar esse ponto, mas ele quer entrar pelo lado fraco. E nós temos uma natureza frágil, que eu costumo dizer que é o campo do inimigo que nós carregamos diariamente conosco, que é a nossa carne. Não estou falando dessa carne humana, mas quando a Bíblia fala da carne, a Bíblia está falando do prazer dessa vida terrena. É fácil de entender isso. Qual é a preocupação que uma mulher tem hoje? Ela tem preocupação com a sua beleza, com a sua estética. Ela tem. Não é pecado ela cuidar da sua beleza. Mas quando ela leva para o lado radical desse cuidado, ela está atendendo o desejo da carne, que é a vaidade. Então não é pecado, entenda bem, não é pecado ela usar uma maquiagem, usar um brinco, não é pecado ela ter isso, não é pecado ela cuidar do seu cabelo, mas quando ela gasta demasiadamente, visitando o salão semanalmente, sabe, parece que ela está demonstrando a falta de uma satisfação da sua vida com Deus. Está exagerando. Da mesma forma, o homem. Aí no homem eu não me refiro no aspecto físico, do cuidado com o seu exagerado, com o seu estado físico, mas com a sua maneira de se portar, a sua sensualidade, ou ele ceder tempo da sua família para estar com outros. Estar com outros não é pecado, mas tirar o tempo da minha família para estar com outros, eu estou pecando. Lá eu posso ser tentado pelo sentimento da minha carne, pelo desejo da minha carne e cometer alguma bobagem. É isso que Paulo está falando. Então eu preciso estar revestido das armaduras espirituais para que eu possa estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Porque 24 horas por dia nós somos vigiados pelo nosso adversário.
24 horas por dia. Nós estamos dormindo, ele está nos observando. Nós só dormimos em paz, nós só dormimos bem, roncamos e descansamos, porque a Bíblia diz: em paz me deitarei e descansarei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Ele não pode atacar, não pode atrapalhar, mas ele está nos observando. Porque espírito não dorme. Então nós precisamos ter esses cuidados. Muito cuidado com a nossa vida espiritual. A astuta cilada do inimigo é quando o soldado que ele vai para a guerra, que ele está num campo onde os inimigos estão postos a lhe atacar. Nesse campo está minado de armadilhas, de bombas. E elas estão postas de uma forma tão bem camuflada que a pessoa, se ela não tiver um conhecimento das astutas ciladas do inimigo, ela acaba caindo nessa armadilha. Precisa ter conhecimento. A Bíblia Sagrada, o conhecimento da Bíblia Sagrada e a nossa conexão com Deus diária, ela nos dá a sensibilidade espiritual de perceber quando o inimigo está armando alguma investida. E aí nós temos que nos preparar, estar postos para nos cuidar, porque ele não dorme. A gente tem visto muitas pessoas cair, pessoas de anos de fé. E outra coisa, me permita lhe falar, que o inimigo não está preocupado em derrubar pessoas que têm nome de destaque. Não é essa a preocupação especial dele. Embora ele também tenha eles como alvo. A Bíblia diz que a preocupação dele é pegar aquele que vacila. Aquele que se descuida. Paulo disse: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Cuide. Por duas razões ele disse isso. Primeiro, porque o campo tem armadilha para derrubar. Segundo, se você cair, é difícil de levantar. Quando você, talvez você já assistiu alguma briga, dessas brigas de luta livre, o propósito do inimigo, o propósito do lutador que está dentro do ringue é levar o seu adversário para a lona. Porque na lona ele tem facilidade de massacrar e não deixar o cara levantar e terminar com ele, nocautear ele. Dar um golpe nele certeiro que o juiz dá por batido adversário. E veja que a Bíblia, quando diz revestivos de toda a armadura, esse é um detalhe que nós precisamos levar muito a sério. Toda a armadura, não é só umas. Tem pessoas que são preocupados em estar com a espada desembainhada, mas não se preocupa com os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Outros estão preocupados com a espada e estão preocupados com o calçado, mas não se preocupam com a vestimenta, a couraça da justiça. Outros não se preocupam com o capacete da salvação. Agora nós estamos vivendo um momento aí bastante delicado, que chama-se pandemia, né? E eu vejo as pessoas apelando para o uso da máscara. Usa a máscara, usa a máscara, usa a máscara. Não deixe de usar a máscara. Mas ontem, assistindo uma reportagem, quando os infectologistas fazendo trazendo um esclarecimento para os cuidados, disse ele, não basta cuidar só da máscara, porque o vírus, se por exemplo eu tenho vírus e eu pego e vou no mercado e pago com a moeda, no metal ele pode estar vivo de 3 a 5 dias, no metal. Então se eu pago com essa moeda
essa menina do caixa vai pegar na sua mão e se ela tem a sua imunidade baixa, ela pode ser contagiada. Quando ela passar para outro, o outro pode ser contagiado. Então veja quão delicado é nós estarmos nos preocupando com os cuidados do nosso adversário. Revestivos de toda a armadura de Deus. Toda, não é só uma parte, não. Por que que nós precisamos estar revestido de toda a armadura de Deus? Porque nós não estamos aqui para lutar contra pessoas. Não é contra pessoas. É contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É no mundo espiritual. Não tem nada a ver com o material. É no mundo espiritual. É como se um quartel, ele é formado por partes. Quando vai para a guerra, vem uma parte vai invadindo o caminho do inimigo, a outra parte vem aproveitando o caminho, vai se distribuindo, a outra parte vem dando guarda e assim vem indo. Quando vê, mina, cerca o adversário, está posto então a tomar conta do território. Então veja que o inimigo, ele vem contra os filhos de Deus com essa estratégia, com esses equipamentos, com essas investidas, com essas armadilhas. E a Bíblia não manda nós atacarmos ele. Entenda que a Bíblia manda nós estarmos firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Ou seja, para que quando eu ser atacado, eu esteja equipado, eu esteja revestido, eu esteja protegido. Quando ele me atacar, eu tenha o capacete da salvação, eu tenha a couraça da justiça, eu tenha o cinto da verdade, eu tenha os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu preciso estar munido desses armamentos. Eu estou aqui falando agora em uma cadeia de rede social, porque eu estou falando aproximadamente aí para aqui me dá 23 pessoas, que eu estou falando, fora as que curtiram aqui, calculo eu que para 30 pessoas, mas essas 30 pessoas que estão assistindo, outros estão vendo que você está assistindo e vai assistir também. Então o evangelho ele vai sendo espalhado como se fosse uma pulverização. Ele vai invadindo territórios e o inimigo se alvorota com isso. É como quando você vai... Eu tenho 2 hobbies na minha vida que eu gosto muito. Pescar e melar abelha. E o inimigo, ele é muito estrategista. Eu vou contar um fato aqui, até parece engraçado para você. Quando eu morava em São Nicolau, eu fui melar umas abelhas junto com um senhor lá, que era chamado Argemiro Bordim. Ele tinha uma propriedade e ele tinha umas caixas de abelha. E ele ficou sabendo que eu gostava muito e me convidou para ir junto. Aí fomos lá, então, melar essas caixas de abelha. Então ele tinha uma fileira assim de 7 caixas de abelha. 7 caixas. E aí ele me deu o equipamento para me revestir. E eu vesti e deixei algumas frestas na roupa. E ele estava lá melando as abelhas. Então, quando ele colocou a fumaça, elas se sentiram atacadas. E aí, como o enxame ele é dividido em 4 departamentos, que é a guardiã, a campeira, a produtiva e a faxineira. Então, as guardiãs, elas saíram a alertar as demais para atacar, porque já estava vindo um adversário.
E como eu estava, deixei algumas frestas, as abelhas me entraram assim por baixo da roupa, eu comecei a tapear. Quando você esmaga uma abelha, ela larga um cheiro que aciona as demais e elas são atraídas para aquele cheiro, porque ali tem lugar que dá para entrar. E essas abelhas me vieram, rapaz, e eu saí correndo, lavoura de soja fora, e me enfiei debaixo de uma macega de soja que tinha sido colhida, e me enfiei debaixo e aquelas abelhas entravam por cima e foram fuçando, e eu tive que me disparar. Ou seja, quando a pessoa está mal vestida, ela pode ser atacada pelo inimigo e ser vencida pelo inimigo. Isso é um perigo grave. Então o que eu quero dizer para vocês é que enquanto eu estou falando aqui para uma cadeia de assistentes, o inimigo está me observando e ele está se sentindo atacado. E ele está percebendo que eu sou a pessoa que estou distribuindo essa condição de os ouvintes se armar, se vestir. Então ele vai atacar quem está fazendo esse alerta. Então me cabe aí uma alta responsabilidade, uma grande preocupação de estar com o meu temor a Deus ativo, porque eu sei que ele vai estudar meios de me atacar, porque eu estou sendo um incômodo. Você vai passar a ser um incômodo para ele, porque você vai ser despertado pelo Evangelho, que te dá a condição de salvação eterna, que é o que ele não quer. E aí? E ele não vem com uma turma pequena. Ele vem muito bem armado, muito bem equipado, muito bem estudado. Porque se tem coisa que ele sabe fazer, é atacar. Porque ele vem com 3 finalidades: matar, roubar e destruir. Ele vem para fazer um escarcéu, um escândalo. Ele vem para derrotar, ele vem para terminar. Ele vem para devastar. Ele vem como aquele trator esteira que vem arrancando o que tem pela frente. E se nós não estivermos equipados das vestimentas espirituais, infelizmente, eu tenho que lhe dizer, seremos alvos que podemos passar muita vergonha. Tem muitos que já caíram porque vacilaram. Diz a Bíblia Sagrada no livro de Eclesiastes, capítulo 12, lembra-te do teu Criador antes que venham os dias maus. Ou seja, aproveita agora, te equipa agora, te reveste agora, porque vai chegar o dia mau. Recentemente, alguém caiu porque brincou, vacilou, infelizmente foi vencido. Foi vencido. E aí Paulo começa no versículo 13, estou encerrando, falta 5 minutos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ou seja, é como se você chega numa loja e nessa loja tem o capacete, tem a couraça, tem a espada, tem a bota, tem a farda. Você não pode chegar lá e comprar uma parte. Você tem que chegar e pedir tudo. Eu quero tudo. Eu quero me revestir tudo. Então ele diz, tomai toda a armadura, para que possais resistir o dia mau. Depois que você tomar toda a armadura e estar posto a resistir, havendo feito isso, fique firme.
Fique na tua posição, fique na decisão que você tomou. Porque um dos planos, um dos ataques, uma das investidas, uma das estratégias do inimigo é querer trazer para nós a dúvida quanto à palavra de Deus. A dúvida. Tem pessoas que eles estudam, parece que eles estudam a Bíblia de cabeça para baixo e de trás para frente ainda. Porque distorcem. Hoje nós temos aí uma gama de líderes religiosos, espirituais, que a preocupação deles é ministrar prosperidade e cura divina. E para prosperidade você tem que ter dinheiro. E para a cura divina você não pode faltar culto. Quando, na verdade, essas duas coisas são consequência da minha vida de comunhão com Deus. Porque Deus não faz barganha com ninguém. Deus não briqueia, Deus não faz negócio. Ele está à nossa disposição para nos atender em nossas necessidades mediante a nossa fidelidade e obediência. Então nós precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado. Eu finalizo a mensagem do dia de hoje. Eu queria entrar sobre as armaduras, ainda não deu, amanhã eu quero ver se entro então na primeira parte, a primeira armadura, que é estar cingido com a verdade e a justiça. Mas isso aqui cabe muito bem para nós. Nós estamos vivendo uma época em que o inimigo ele tem procurado de forma intensa provocar o esfriamento espiritual, de maneira que a pessoa acaba servindo a Deus apenas por aparência. Perde o temor de Deus. Aonde nós caminhamos, aonde nós andamos, o que nós fizemos, a todo momento nós corremos perigo. A todo momento nós corremos perigo. Agora, semana passada, eu e minha esposa fomos chamados na casa de uma senhora que nós apresentamos o bebê dela ano passado, conforme diz a Bíblia, para fazer, nós fizemos. E ela nos chamou e disse: eu preciso, juntamente com meu esposo, corrigir a nossa vida, colocar a nossa vida em ordem, porque eu sinto que Jesus está vindo aí, eu não quero ficar nesse mundo, esse mundo é muito cruel, esse mundo é muito mau, eu tenho temor de Deus, eu quero ser salva. Eu disse: muito bom você pensar assim, porque o importante de tudo não é nós sermos religiosos, de religiosos o mundo está cheio, e de religião muito mais. Deus não está preocupado com religião e nem com religiosos. Deus está preocupado com filhos tementes, filhos obedientes. Não que você não tenha uma congregação, um líder espiritual, onde você cultua Deus, onde você tem o teu pastor, o teu líder que vai te instruir, te admoestar espiritualmente, te doutrinar espiritualmente, com base nas Escrituras. Você precisa ter isso. Mas isso não faz sentido algum se a preocupação for simplesmente ser religioso ou ser religiosa.
Eu quero orar por você. Onde quer que você esteja, põe a mão no seu coração. Feche os teus olhos. Se você está ao lado do seu esposo, pegue na mão dele. Se você está ao lado da sua esposa, pegue na mão dela. Se está o casal e os filhos, dão as mãos. Em um ato de fé, em um ato de comunhão, de unidade em espírito. Eu quero abençoar você. Deus conhece o teu coração. Deus sabe muito bem por que você está aí assistindo essa live. Se o teu interesse é simplesmente ver o que o Paulinho está falando. Se você ficar aí simplesmente com essa preocupação, se é a mesma coisa que chegar num restaurante e olhar, eu quero só ver o que eles estão servindo, vira as costas e vai embora, não come nada. Sai com fome igual. A tua alma tem fome. Querido Pai, no nome de Jesus, teu amado Filho, nosso Salvador, na comunhão do teu Santo Espírito, nosso auxílio, nosso companheiro de todas as horas, como teu servo, ministro do Evangelho, eu quero render-te graça, louvor e honra e glória por esse privilégio tão maravilhoso, tão especial, de ter podido estar aqui, trazendo para os teus filhos a tua santa e bendita e poderosa palavra. Palavra que alimenta, palavra que fortalece, palavra que encoraja, palavra que anima, palavra que ensina, palavra que faz nos vencedores. Muito obrigado porque nós ainda temos esta condição de poder aqui estar ouvindo o Senhor falar conosco. E aqui está filhos e filhas assistindo esta live, que deram crédito, somente tu sabe qual foi o propósito, qual foi o interesse de estar aqui, escutando e assistindo esta live. Eu quero abençoar a vida de cada um. Tu leve a eles, ó Deus, o senso, a sensibilidade espiritual causada pela presença do Espírito Santo, através do conhecimento da palavra. Visita este homem, visita esta mulher, visita esta menina, este menino, este jovem, esta jovem. Visita este pai, esta mãe, este filho, esta filha. Visita eles. Eu quero entregar aos teus cuidados a vida de cada um. Eu quero abençoar, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos que aqui estiveram assistindo esta live. Tio Cláudio, tio Claíra, tia Marlene, minha filha Shelley, Alessandra de Porto Alegre, a Jurema de Viamão, a prima Jaira de São Leopoldo, Janete, minha esposa, o Sandro Schipper de Veracruz, Samuel Vaz de Lajeado, o Mauro e a Marta de Lajeado e a Karine Bombach lá de Colinas. Eu abençoo os teus filhos, Pai. Declara a tua bênção sobre a vida da Jane Silva, a Liliane dos Santos, a Cláudia Bica Ramires, Duarte da Silva, também o Cláudio Luiz Mosch, o Luiz Vaz, Getúlio Lourenço Soares, a Cione Vieira Vanzuita, a Cacilda da Silva, a Helena da Silva. Também intercedo pela vida, Pai, da Márcia Regina, da Gisela Giovanni, do Alex, meu genro. Eu declaro sobre eles a tua mão amiga, fortalecendo, encorajando, fazendo eles vencedores. Meu cunhado Alceu, que esteve aí. Pai, toca na vida de cada um. Ajuda os teus filhos. Não permita que eles sejam vencidos ou batidos pelos ataques do inimigo, mas faça deles vencedores. Eu intercedo também pela vida do esposo, Senhor, da Jaira Pires, também o Edson e a Vânia, Wagner. Declaro sobre eles a tua bênção, Luiz Gonçalves. Declara a tua bênção sobre a vida de cada um. O Alessandro Duarte, meu vizinho. Intercedo pela vida, Senhor, de cada um dos teus filhos. Não permita que eles sejam, Pai, derrotados. O Alexandre Martini Roube, lá de Joinville, a comunidade do ITQ, me esqueci o nome da pastora, muito querida, abençoa eles, Pai. Declara a tua bênção sobre
a vida da Zelita de Almeida. Pai, glorifica o teu nome na vida deles. Dá uma noite de bom sono, descansar do corpo físico. A tua bênção seja sobre cada um e o teu nome seja glorificado na vida deles. Nos guarde e nos livra de todo perigo e de todo mal. E o teu nome venha a ser glorificado. Assim eu te peço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. A você que assistiu pela primeira vez, a você que assistiu por mais vezes, digo da minha alegria em ter você aí conosco. Digo que todos os dias, 9 horas, nós estamos aqui postados, das 9 às 9h30, ouvindo alguns louvores. E das 9h30 a gente responde uma pergunta, se assim tiver, pelo nosso WhatsApp 51999563601. Esse é o nosso WhatsApp. Você pode mandar a sua mensagem por aí e nós estaremos então respondendo a sua pergunta. Eu quero dizer para vocês que eu estou formalizando um grupo de todos os assistentes da live, e se você quiser que eu coloque o seu nome no grupo onde eu posto mensagens, você manda aí pelo meu WhatsApp o seu número e eu vou estar então criando este grupo. Você vai poder fazer o seu pedido de oração, tá bom? E eu estarei abençoando a sua vida. Deus abençoe você ricamente. Amanhã estaremos aqui novamente às 9 horas em ponto, trazendo a você mais uma hora de palavra, mais uma hora de meditação. Dizer a você da minha alegria, minha satisfação, e muito feliz por ter você aqui. Dizer que eu gosto muito de churrasco, viu? Um abraço, um beijo no coração, até a próxima.